falar sobre mãe solo, eu preciso falar sobre mãe solo. Eu vou falar, tá? Mas basicamente, Dani, eu vou resumir para você. Mãe solo e mãe casada é a mesma coisa. O que acontece? As crianças são compostas de 6 estruturas para o seu desenvolvimento perfeito. Simples assim, ó. Eu vou resumir para você aqui. A mamãe é responsável pela organização, pela nutrição e pela parte relacional. O papai é responsável pela proteção, pela provisão e pela direção. São 3 partes para um, 3 partes para outro. Dentro de cada uma dessas partes tem um monte de coisa para se tratar. O que acontece? Quando a criança mora com a mamãe e com o papai, ela tem mais probabilidade de receber as 6 partes. Quando ela não mora com a mamãe e com o papai, ainda assim ela pode receber as 6 partes. Pode, porque Deus não é injusto. Tem um monte de criança que o pai faleceu. Ai, coitada dessa criança, nunca vai receber? Vai. Ela precisa de uma referência masculina. Toda criança precisa de uma referência masculina e uma referência feminina. Toda, sem exceção. Ela precisa dessa referência. E a maioria das pessoas que não tem proteção, provisão e direção adequada são os adultos que se sentem inseguros, que têm medo de tentar, que acham que o mundo é escasso, que não sabem o que fazer da vida, porque não falta direção, faltou proteção e faltou provisão. Provisão não é só comida, não é só dinheiro. Proteção não é só alguém que diga o que eu tenho que fazer, o que eu posso e o que eu não posso para me machucar. E direção não é alguém que diga, vai lá e faz tal faculdade, vai lá e trabalha em tal coisa. Isso não é direção. Essas são as partes do papai. Da mamãe é organização. Então, ambientes organizados fora e dentro de um ser humano tem a ver com a mãe. Nutrição, o que essa pessoa come pela boca, pelos olhos e pelos ouvidos tem a ver com a mãe. E relacionamento, a forma relacional que essa pessoa vive com as pessoas ao redor dela tem a ver com a mãe. Então toda pessoa que tem dificuldade de relacionamento, que hoje praticamente todo mundo tem, tá? Tudo é relacionamento, seu trabalho tem relacionamento, na sua vida tem relacionamento na sua casa, com o marido, com o namorado, com o filho, com a avó, com o tio, com o amigo, com o vizinho, na empresa, tudo é relacionamento, tudo é relacionamento. Então, pessoas que têm dificuldade de relacionamento, pessoas que têm dificuldade com o peso e com um tipo de informação que consome, e pessoas que são desorganizadas, seja fora ou seja dentro, tem falha da mamãe. Veio falha da mamãe. Então a mamãe é responsável por 3 áreas, o papai é responsável por 3 áreas. Se eu sou mãe solo, o que eu faço? Encontro uma figura masculina que seja emulável, ou seja, absorvível, que seja aprendível dela. Quem pode ser? Pode ser um professor de uma arte marcial, pode ser próprio Jesus Cristo, que é uma figura masculina. E aí você não vai só dizer, segue Jesus, né? Isso não serve. Você tem que mostrar as características. Então, um professor de artes marciais, um tio, um avô, que a criança possa aprender. Mas aqui em casa todo mundo tem problema. Não, tudo que é lugar todo mundo tem problema. Uma pessoa que te ensina, que você vai aprender, não tem que ser uma pessoa perfeita. Tem que ser uma pessoa que você deixa te aperfeiçoar. Esse é o segredo. Sabe por que muitas pessoas não aprendem com os outros? Mas o fulano lá, ele faz tal coisa. Pra mim não serve. Tá, e as coisas boas que ele faz? Aprende tudo que pode te aperfeiçoar. E descarta o resto. Então você aprende assim. Não é de pessoas perfeitas, mas é de pessoas que podem te aperfeiçoar. Então encontra essas figuras e mostra pro seu filho. Ou pra sua filha. Tá? Senão você nunca vai dar conta. E mesmo que seja casada, morando junto, a gente se ama. Se falhar em uma dessas 6 partes, falhou na criação dos filhos. E as crianças vão pagar o preço disso.